Você não conhece a Elaine Martins? Então você vai conhecer já agora. Conheceu. Ela já está com a gente aqui. Elaine, seja bem-vinda ao nosso Tudo Bom um dia, bom dia, Serginho. Serginho, Bom dia, Carol. Bom dia! Consegui. Viu? Tá vendo aqui? Ó? Ela só tinha decorado o nome da Carol, porque é menina. Aí eu falei, não, Serginho agora fica fácil. Não, que delícia ter você aqui, Elaine. Que bom. Vir diretamente do Rio de Janeiro para cá. É do Rio de Janeiro, né? Vamos dizer. Rio de Janeiro. As coisas que ela vai cantar aqui agora. As E coisas. você não veio sozinha? Você está grávida de 5 meses, é isso mesmo? É. Uau! Tô esperando o Josué. Josué, que ó. delícia! Uma bênção pra minha vida. Eu perdi um primeiro bebê em maio e Deus me deu uma nova oportunidade em julho. Uau! E a gente vê que é obra de Deus, porque verdade. normalmente obra espera-se de... um pouco. né? Assim, o médico falou, olha, espera um mês e tal. Eu falei, não. Aqui! Você foi rápida, né? Olha, o médico falou um mês. Ela obedeceu. Obedeci, gente. Não E é? Deus abençoou, porque Deus você abençoou. obedeceu. Não, e interessante que depois disso também, eu quase perdi o Josué, eu tive descolamento de placenta, eu tive uma ferida no meu útero. Então, assim, foi um monte de coisa que eu falei assim, pronto, vou perder mais um. Mas eu falei, Senhor, aí você falou assim, Elaine, você tem que ter cuidado que você não consegue segurar. Eu falei, não, quem tem que segurar não sou eu. Quem segura não sou eu, quem dá a vida não sou eu. Então deixa na mão de Deus. Isso eu falei, mesmo. Deus, eu tô aqui, eu sou tua serva, faz a tua vontade. E graças a Deus, vou fazer 6 meses agora essa Que semana. delícia! E tô muito feliz, que Deus é bom. Agora, Elaine, na sua história também, há um contexto assim na sua vida, porque a sua mãe também, quando descobriu a gravidez ali, a sua gravidez, ela também pensou em abortar e hoje a gente vê cumprindo mais uma vez o propósito de Deus. Glória a Deus, é verdade. Eu falo disso pra minha mãe, olha mãe, por que a senhora não me queria? Porque às vezes eu fico Entendi. implicando com ela. Mulher, por que a senhora não me queria? Assim, tudo realmente é um propósito de Deus, como eu disse aqui. Quem dá a vida é o Senhor. E a minha mãe naquela, vou tirar, e meu pai falou, não, meu filho ninguém vai tirar, e eles estavam em fase de separação. Certo. Não vai tirar, e Deus com isso tudo. Me trouxe a vida, trouxe a união dos meus pais e o melhor de tudo. Eles voltaram para Jesus. A minha mãe estava desviada, voltou para Jesus, meu pai veio para Jesus e graças a Deus eu estou até hoje firme para adorar o nome do Senhor. E é muito interessante porque a gente vê que Deus nos dá a oportunidade, Deus tem propósito. E os propósitos dele não são frustrados, né? Glória a mãe? Deus. Porque Deus sabia onde ele queria te usar, onde ele queria te levar e quer te levar e vai fazer ainda muito mais na sua vida. E conta pra gente, desde quando você está aí, né, como ministra de louvor, levando a palavra de Deus de maneira cantada, eu digo? Então, eu canto desde muito pequena, né? Eu falo, gente, já fui pequena. Já foi. Aqui, abre na câmera aqui, nós dois, olha só. Sua altura também, Elaine? Você tem Você- quanto? Eu tenho 1,80. É, Você praticou algum esporte? Não, assim, não. pode Ficou só gostar. para louvar a Deus mesmo. Graças a Deus, eu não sei fazer outra coisa. Então, assim, eu canto desde meus 4 anos de idade. Eu sou da época do Sou uma florzinha de Jesus. Ai, que delícia. E eu cresci no lar evangélico e eu digo que eu realmente tive encontro com Deus aos meus 16 anos. Certo. Eu tive aquele confronto, o pastor perguntou, você já aceitou Jesus? E eu fiquei com muita raiva. Eu falei assim, como que eu sou crente desde sempre? E ele está perguntando se eu já aceitei Jesus? E eu cheguei em casa, falei pro meu pai, falei pra minha mãe, olha pai, o fulano Que falou assim, que desaforo do que pastor. eu tenho que aceitar Jesus. E a minha mãe ficou assim, a minha mãe entendeu qual era o propósito e falou assim... E ficou aquela coisa assim, se ela não podia brigar com o vontade dela pastor... era falar, e aí, Elaine, aceitou ou não aceitou? Ela não podia falar mal do pastor, ao mesmo tempo daquela coisa. E aos meus 16 anos eu entendi que eu cantava, mas que eu precisava ter o meu encontro com ele. Certo. Então, assim, era uma coisa... Cantar pra mim era uma coisa muito comum. Ah, Elaine, vem cantar na minha igreja. Elaine, vamos cantar na minha igreja. Ah, hoje eu vou ter oportunidade. Pra mim era normal. Então, assim, eu entendi que eu precisava ser, não simplesmente cantar, mas ser um canal de Deus para as pessoas. E foi o que eu falei, Senhor, eu tô aqui. Eu
quero te servir. Não porque minha mãe está me levando para a igreja. Eu quero te servir não porque meu pai é um pastor, não porque minha mãe é dirigente do círculo de oração, mas porque o Senhor tem um propósito para mim, para minha vida. Você entendeu essa realidade. Eu entendi o chamado de Deus para mim. Lindo. E foi exatamente Com 16 anos. Com 16 anos. Agora, uma idade difícil, né? Uma idade Muitas difícil. crises. Muitas. E eu passei naquela fase de que agora eu não quero ir mais para a igreja. Minha mãe chega, eu não quero ir para o culto, não me obriga. E foi quando Deus me despertou. Eu estava num culto, do nada eu olhei e Deus me despertou para aquele culto. Deus me despertou para aquele chamado. Eu falei assim, não, eu preciso realmente ter um encontro com Deus. E as coisas foram acontecendo. Você nasceu e cresceu ali na comunidade do Alemão, não é isso? Complexo do Alemão. Complexo do Alemão. Como é que foi, assim, que a chegada da pacificação que veio ali, né, há pouco tempo? Como é que foi o seu crescimento ali, no meio ali daquelas situações, o seu desenvolvimento na fé? E que igreja que você é membro hoje lá? Então, eu não moro mais no Complexo do Alemão, mas eu também não acompanho. Eu acompanho a pacificação assim, meio que de longe, né? Como porque a gente ainda tá tem. lá, faz então, parte e da tem sociedade. minha família, eu vou lá ainda hoje. Eu vou visitar minha família, conheço muitas e muitas pessoas. Mas assim, eu sou da eu falo, gente, hoje tá pacificado, né? Tá pacificado. Aspas. Abre aspas. Eu falo, gente, mas eu sou da época que a gente tinha que se jogar debaixo da cama, debaixo do sofá. E eu me lembro que Deus me deu um livramento. Eu tava na porta da minha casa, eu tiro comendo solto, como diz o ditado, tiro comendo solto. E meu irmão falou assim, sai daí. Foi assim, foi incrível. Quando ele falou assim, sai daí, eu saí, o tiro pegou assim na porta, na direção da minha cabeça. E eu falei assim, Deus me deu um livramento. E ele falou assim, vai para debaixo da cama. Era assim, era aquela coisa, você estava dormindo normalmente, tranquilo. De repente, aquele tiroteio, debaixo da cama, debaixo do sofá. Na verdade, quem guarda é o Senhor, mas a gente naquele desespero, naquela coisa. Então, assim, eu já vi, eu vi muitas pessoas morrendo, eu já vi muitas pessoas pedindo para não morrer. Eu perdi um irmão no tráfico de drogas, eu tive um irmão preso. Então, eu tive assim, eu conheci muita coisa. Eu digo que os traficantes de hoje são os meus amigos do colégio, do pessoal que foi para a igreja comigo, que não conseguiu se firmar com Jesus. Então, assim, é muito difícil. E, ao mesmo tempo que eu vejo aquela situação, eu vejo o que Deus fez comigo, porque Ele me guardou. E foi, eu acredito que se eu não tivesse, Deus não tivesse falado comigo e eu não tivesse dito, Senhor, eu estou aqui nos meus 16 anos, o meu destino seria como de muitas das minhas amigas que hoje têm 2, 3, 4 filhos, que estão na porta de presídio, que têm uma vida muito difícil. Não todas, mas a maioria. Entendi. E então eu digo, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me deu a oportunidade, e eu agarrei a oportunidade, o Senhor me deu o livramento. E hoje eu ainda tenho oportunidade de ir lá e dizer para eles, olha, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Ele pode mudar a sua vida. Ai, ó, tá bom demais, mas eu tô querendo muito te ouvir cantar. Tô querendo muito te ouvir cantar. Então, Serginho. E depois nós vamos falar sobre o CD dela, que é o 5º CD, o primeiro pela MK Music, não é isso? Nós vamos falar, então, agora pra gente adoçar a boca do pessoal em casa. Delícia, tô querendo. Vamos cantar um pouquinho pra gente? Ó, fica à vontade. O programa é seu. Fica à vontade. E canta pra gente. Qual é a canção? A canção Sei é Bem Assim. Sei é bem assim, o medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim, é tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim
por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Oh, oh, oh. Você é um vencedor. Delícia! Oh, glória! Glória a Elaine, Deus. Que música linda. Vou convidar para sentar aqui novamente no nosso sofá, conversar mais um pouquinho. Eu e o Sérgio, a gente já estava aqui, a gente tem uma pergunta em comum. Isso. Explica. Quem pergunta, Serginho? Não, só para falar que esse sorriso dela aqui Não. é contagiante. É a Linda. verdadeira representante carioca, né? Esse estilo alegre. Que bom! Né? Conta pra gente, estilo de roupa é um diferencial seu? E eu observei aqui no seu CD, tem várias fotos e sempre você com essa, seria uma bata? É o roupão, a gente chama de roupão. Um roupão? É. Conta Mas pra não é gente. roupão de banho, não, gente. O de Vem tudo aqui, um ó. pouco é para sentir É em casa, porque mas não é roupão de banho. Você tá aqui com um roupão branco. Porque é menina, né? Porque Entendi. botar uma cor só e não vai ter graça. É, não, aí Uma tem cor que- só e tem não que ter alegria, né? tem que ser mulher, né? Isso mesmo. Tem que ser menina. Porque eu digo, gente, eu uso essa roupa, mas não tem jeito. A vaidade vai acompanhando a gente, né? Certo. Não tem, a A gente feminilidade. sempre... Feminilidade, essa coisa de a gente tem que ter o nosso toque feminino. Claro. E assim, eu falei, não, quando eu vou escolher, eu falo, não, eu quero tal cor, essa e essa. E às vezes eu tenho dificuldade para escolher cor.
Que eu falo, não, Elaine é muito fácil, porque só usa o roupão. Não, gente, não é fácil. Eu tenho meu guarda-roupa tem... A gente só usa o mesmo modelo, nós vamos mudando a cor e os tecidos. Então, eu costumo dizer que a gente usa rosa, rosinha, rosão. E por que roupão? E por que esse Porque faz mesmo parte, essa roupa faz parte da doutrina da igreja que eu participo. Você serve ao Senhor em qual igreja? Na Assembleia de Deus dos Últimos Dias, que foi a igreja que eu me identifiquei aos meus 16 anos. Então, assim, é o que eu digo. Eles estavam fazendo um culto lá na comunidade, o pastor Marcos fazendo o culto evangelístico, e eu olhei e falei assim, é isso que eu quero para mim. Não esperava que fosse acontecer tantas coisas. Eu simplesmente disse, eu vou para essa igreja. E eu não tinha essa igreja no Complexo do Alemão. Certo. Então foi quando eu saí do Complexo do Alemão, eu fui para São João de Meriti, para poder congregar nessa igreja, porque quando o pastor falou que ia nos presídios, eu falei, eu quero ir no presídio. Aí ele, a gente faz trabalho de madrugada nas favelas. Eu falei, eu vou pra favela. Olha, a gente faz trabalho... Eu fui me identificando. E Deus me deu uma bênção, né? Porque foi assim. Ele falou que fazia trabalho de madrugada no baile funk. Olha, a gente para o baile funk tá lá e a gente para e prega. Eu falei assim, eu quero ir no baile funk. Tudo que falava aqui que tinha que fazer. Porque era uma novidade pra mim. Eu falei, não, eu quero ir no baile funk. Tá, a gente vai pro hospital, eu já vi o canceroso, eu já vi isso. Eu falei, não, eu quero isso pra minha vida. E eu, um certo dia, fui pro baile funk e a minha bênção tava lá. Ô, glória! Câmeras, depois você cima uma benção dela. Isso. E eu não imaginava. Como é que é o nome da sua benção? Seu nome tem... Sua benção tem nome, CPF, identidade? Tem tudo. O nome da minha benção é Oséias. E olha, hoje meu marido é muito bonito. Mas eu falo, meu filho, você era muito feio. Olha lá, Oséias. Mas quando Jesus entra na nossa vida, Jesus a gente fica entrou. lindo, maravilhoso. Porque, olha, ele tava lá na comunidade, ele era um usuário de... Olha lá, bonitão. Ele é, olha, não, você imagina. Ele Ele engordou, depois que a gente casou, quase 30 quilos. Imagina como não era criatura, porque ele era um usuário de drogas. Era o verdadeiro chassi de frango. Envolvido com... Isso é porque ele fala que ele é um chassi de frango. Que eu falo que eu sou um chassi de frango, então... Envolvido com o tráfico, aquela coisa toda. E eu tô na igreja esperando vir o príncipe montado no cavalo branco, que e não adianta. Não vem. Aí veio o Oséias, que eu chamo de Zé. Como que foi esse processo dele vir? Vocês foram lá, assim, fizeram aquele impacto? Fizemos o culto e viemos embora. Eu certo. Não sabia, não conhecia, não tinha noção de quem era, de que nada. Só que ele já tinha, os pais dele também eram crentes, ele já tinha sido da igreja. Então a semente foi assim, tava lá. É igual a Bíblia diz, quando envelhecer, você não vai esquecer. Entendeu? Então foi o que aconteceu com ele. Quando nós chegamos lá e pregamos para ele, a semente deu aquela, né? Entendi. E ele foi pro nosso centro de recuperação. Logo depois desse Logo evento? depois. Acho que foi assim mais ou menos um ano, mais ou menos. Um ano, né? Foi mais ou menos um ano. Menos de um ano. Porque eu não lembro muito, né? Entendi. Porque às vezes eu pensar, não, eu conheci no baile funk e apaixonei. Quer dizer, não, gente, foi isso não. Ele foi pra igreja. Mas você tinha foi enxergado ele no baile funk, não, né? Não tinha. Nem queria ele, menina. Ali você só estava olhando a alma. Olha, Você só estava interessado na salvação dele, não, né? eu nem sabia que eu estava ele interessado era na mais salvação um de dos todos. que estavam no baile. Verdade. Entendi. E quando chegou na igreja, ele já gostou logo de mim. Eu falei, olha, eu não quero você, eu não vou casar com você, eu não gosto de você. Você vive sua vida. Porque você achava que ele era muito feio mesmo nessa época ou não? Não, porque eu já... Eu não sei, é porque eu não gostava dele mesmo. Então, só que assim... As coisas foram acontecendo. Eu fiquei noiva de uma outra pessoa e ele lá orando. Eu falo, meu filho, você orou tanto. Você adorou o negócio da minha vida. Atenção, você de casa que está solteiro, solteira, ore porque vale a pena. O irmão orou e aqui a bênção está aqui, ó, Filho, completa. vai evangelizar. Evangeliza o mundo inteiro. Verdade. Você não sabe onde o seu futuro cônjuge pode estar. Verdade. É porque eu não imaginava. Eu não imaginava. Mas eu falo que o amor, essas conquistas, é conquistado dia a dia. Eu acho que o mais importante no relacionamento é a admiração.
E a admiração você conquista dia a dia. Ele você me tiveram conquistou. Pois Ele me é, conquistou. você teve a oportunidade de caminhar com ele, aí você foi admirando, e aí... É porque eu fui vendo... Olha aqui, ele olha o foi vendo resultado. Ele foi fazendo o casado. mesmo Josué, trabalho. né? Ele foi Josué. fazendo o mesmo trabalho que eu. Ele entrou pra igreja, firmou e começou a ir pros presídios, ia junto com a gente. Aí ele ia fazer o trabalho nos baile funk, ia pregar junto com a gente. Então eu fui observando e falo, olha, quem sabe, né? Já começou a aceitação. Agora, Elaine, vamos falar agora um pouco sobre o seu ministério, sobre a sua carreira. Eu disse que você tinha 5 CDs, mas na verdade são 6. Esse é o primeiro, Santificação. Mostra pra gente, Carol. Esse é o primeiro pela MK Music, na verdade. É o primeiro. E você também tem um DVD, não é isso? Tem o DVD Muda-me, que é da canção que eu acabei de cantar agora, a canção C é Bem Assim, que faz parte do meu DVD Muda-me. E agora, só um recado pessoal de casa. Você quer ganhar esse CD aqui, Santificação, e o outro ali, como que chama aquele outro? Posso confiar. Posso Confiar, de Elaine Martins. E ainda mais, o DVD do Leonardo Gonçalves e o livro do pastor Leonardo Capuchin. Isso tudo? Isso Eu tudo. vou ligar. Eu vou sair daqui. Já pede o Oséias lá para ligar. Faça como o Oséias que está aqui. Como é que é o nome da moça ali? Ela é o quê? Fabiana. A Fabiana. A Fabiana também. Faça como ele. Ligue aí agora, 3209-3301. Nós vamos sortear esses brindes para você hoje aqui no De Tudo Um Pouco. Brindes especiais. Olha, o livro do pastor Leonardo Capuchin, Para uma Vida Melhor. Você vai ganhar, vai concorrer também aos DVD do Leonardo Gonçalves, que esteve aqui ontem com a gente, e 2 CDs da Elaine Martins, essa simpatia, essa mulher de Deus que está aqui com a gente. Então, pegue o telefone, ligue rapidinho, porque esse é o momento. Porque senão depois você vai perder e não adianta. Ah, mas eu liguei, mas ligou mais tarde, aí não tem jeito. Então, liga pra gente e vai ser bênção. Agora, Elaine, santificação. O que representa hoje esse CD, esse novo trabalho para você, na sua carreira, no seu ministério? Santificação é como se eu tivesse assim. Não sei qual é a palavra. Não sei se é pulado de fase. Eu não sei se é. Eu acho que é isso. É tipo como se eu tivesse num lugar e eu tivesse sido transportada para outro lugar. Eu não sei exatamente como identificar. Mas é um momento muito especial que eu estou vivendo. Muito. Porque eu não esperava. Não esperava. Mais um presente de Deus na sua vida. Não, né? eu não esperava que fosse dessa forma. Porque assim, eu comecei a fazer santificação sozinha. Correto. Eu escolhi o repertório, eu comecei a fazer, eu lembro que a gente estava numa dificuldade danada. Eu fui de ônibus, que eu moro no Rio. Certo. E cismei que tinha que fazer com o produtor de São Paulo. Falei, não, vou fazer com o produtor de São Paulo, porque me falaram Quem que é o produtor o dele? Rony Barbosa. Barbosa. Rony Barbosa. Eu falei, vou fazer lá em São Paulo. Aí foi eu e meu esposo. Não, vamos de ônibus, porque o carro não vai dar, não sei o quê. Então nós vamos de ônibus, descemos lá. Ele pegou a gente na rodoviária. Então, assim, eu escolhi as músicas, Deus me deu o tema. Só que eu não esperava que as coisas acontecessem dessa forma. De repente, o meu CD, o Rony falou, olha, a mixagem não vai ser aqui, vai ser aí no Rio. Eu falei, que bênção, pelo menos eu vou poder acompanhar. E foi quando uma pessoa que eu não conhecia, que eu não tinha noção nem que existia, Correto. que foi o Edinho, pegou o meu CD e falou, olha, eu gostei muito de você. Ele já me conhecia, mas eu gostei de você, você é uma pessoa de Deus e tal. Eu vou pegar o seu CD, eu vou tentar te abençoar. E ele pegou o meu CD, levou para Evelise, que eu não imaginava. E automaticamente ela gostou, que eu também não imaginava. Surpresas de Deus. Surpresas de Deus. Assim, então esse ano pra mim foi assim, um ano de surpresa. Neném. Tudo novo, Tudo né? novo. E aqui, Dois isso novos. aqui é gerar um filho, né? É CD verdade. é gerar um filho. E assim, assim, quando as coisas foram acontecendo, estão acontecendo de maneira que eu não esperava mesmo. Tanto que hoje em dia, esse final de semana eu recebi mais ou menos uns testemunhos de uns 10 vídeos de pessoas. Olha, esse final de semana o congresso da minha igreja foi santificação. O congresso dos jovens, o congresso das mulheres. E mandando os vídeos pra mim. E não era assim, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus. E eu falei assim, Senhor,
Só o Senhor pode fazer isso. Amém. E é uma honra para mim, é um privilégio para mim, porque eu sei que quem abriu a porta foi o Senhor. Quem abriu a porta foi Ele. Eu não esperava, né? Eu não esperava. E Ele fez acontecer. E eu tenho um presente desse CD, que é a canção Ouve Senhor, da Ana Paula. Sim. Que eu, assim, eu sempre fui muito apaixonada por essa canção. Essa música é linda mesmo. E eu falei assim, eu queria tanto gravar essa música. E queria. Aí eu não tinha acesso, eu falei, Thales, você pede, Ana Paula? Ela, peço! Claro que eu peço. E assim, prontamente, eu falei, como Deus é bom. Não teve barreira, não teve empecilho. As portas só se abrindo. Não teve nada assim, vou ver, vou pensar. Ele falou, olha, Elaine, ela falou que não tem problema, que você pode gravar. Eu falei, Deus, como isso é bom na minha vida. E é um presente, essa canção Ouve Senhor, pra mim, pra minha igreja, pro meu pastor. E tá aí, no meio, pra glória de Deus. Você vai cantá-la agora pra gente ou tá preparado outra? Eu preparei agora a santificação. Então, como aqui, quem sabe faz ao vivo, uma palhinha aí da Ouve Senhor na sua voz. Dias de angústia, de perseguição, dias de vergonha, mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador do céu e da terra. Salva-nos das suas mãos agora, e que todos saibam que só tu, Senhor, és Deus. Uau, aqui, olha só. Arrepiado. Que bênção, que canção gostosa. Canta mais pra gente. Isso. Canta. Então, de novo, Fica de pé, convidá-la fica à vontade. a estar com a gente. Canta pra gente, Santificação, vamos louvar o Senhor. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. O som de todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona te consertar. Do grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz daquele dia dará a sentença. Céu ou inferno com tua recompensa. No grande dia teus mortos vão ressuscitar, e ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia, como estão tuas vestes? Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê ao Senhor. A trombeta tocou, e agora quem ficou vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor sumiu e as irmãs também. As crianças que cantavam, cantam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar. Onde estão os crentes que vinham adorar? Aleluia! E saiu a notícia que o homem
E você, que delícia ter você aqui. Aqui a gente dá um, lá é dois, então vai. Dois. E um pro neném também. Ah, obrigada. Deixa eu te falar. Esse tem um clipe, Santificação. Sim. Em menos de 2 meses, mais de 500 mil visualizações. Como é que é isso? Que bênção! Deus é bom, Deus é bom. É sempre bom. E você pode acessar aí, ó, no canal do YouTube da MK. Vai lá, acessa para você ser mais abençoado. Querida, queremos te agradecer muito. Obrigada. Serginho, Carol! Muito bom ter você. Eu que Deus agradeço. continue te usando. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Nós Que Deus que abençoe agradecemos. também. Nós amamos vocês. Quando vier aqui, eu estou um pouco com as portas abertas para você. Obrigada.